Graças a Deus. Nós vamos agora iniciar esta nossa última sessão do nosso curso de plantio de igrejas. Então nós temos aí hoje à noite, com a graça de Deus, já vamos aí encerrar. Vamos encerrar, se Deus quiser, porque amanhã à noite nós gastaremos a noite para concluir o curso de antropologia cultural. Tá joia? Então nós vamos iniciar esta nossa última sessão com uma palavra do Sérgio e do Cesário sobre plantio de igrejas, e que eles vão aí partilhar conosco sobre a experiência, as orientações, e vamos ficar bem atentos. Aí são homens à frente de um movimento de plantio de igrejas. Às vezes nós temos algumas coisas preciosas perto da gente que a gente não percebe tanto ou não usa tanto. Termos irmãos que estão à frente de um movimento de plantio de igrejas é um privilégio. Então precisamos estar assim bem atentos, saber como Deus os tem usado e como nós podemos também aprender com eles, tá bem? Então peguem as apostilas, arrumem um local para anotar. O que eles vão falar não está nas apostilas ou na apostila, então precisarão aí anotar a parte. Vamos fazer um exercício aqui que vai ajudar. Se puder, o pessoal aí de trás, vem aqui, por favor, do meio para frente da igreja. Pode ser? Quem está aí do meio para trás. Aqui na frente tem bastante espaço, lá também, bastante espaço. Fica assim bem melhor para a ministração. Tá joia? Nós agradecemos muito ao Ronaldo por nos dar esta oportunidade e queremos compartilhar um pouco a respeito de estratégias de plantio de igrejas no sertão nordestino que temos utilizado. Mas antes quero aproveitar o momento e dizer que amanhã nós estaremos trazendo o material de divulgação da Missão Juvep, com as informações do nosso Centro de Preparo Missionário. O Centro de Preparo Missionário da Missão Juvep oferece o curso de Missiologia aplicada ao plantio de igrejas. É um curso voltado para a realidade sertaneja, todavia os princípios podem ser aproveitados e o aluno poderá aplicá-los em qualquer outro contexto rural, campônio, semelhante ao sertão. Esse é um bloco de um semestre. O curso completo é de 1 ano e no outro semestre é Missiologia aplicada a missões transculturais. A pessoa pode fazer apenas um dos 2 blocos ou pode fazer o bloco inteiro. Aí a gente conversa e se define qual será a melhor opção para o interessado. E junto nós temos também o Projeto Radical Sertão, que é um projeto de plantio de igrejas para a zona rural do sertão nordestino, direcionado para os povoados onde não há igrejas. E quem entrar no programa do Radical Sertão poderá fazer o curso completo em 2 anos. Seria um semestre, primeiro bloco, Missiologia aplicada a plantio de igrejas, depois colocar aquilo em prática, trabalhando em equipes, em povoados sem presença de igrejas, e ao final desse 1 ano de campo, com uma supervisão bem próxima, aí teria o último bloco, que seria Missiologia aplicada a missões transculturais. Maiores informações nós podemos dar nos nossos intervalos e amanhã traremos o material a respeito disso. E, inclusive, a próxima equipe do Radical Sertão começa em julho, daqui a 1 ano, e em janeiro começa o semestre de Missiologia aplicada a missões transculturais. Maiores informações a gente conversa. E em janeiro próximo nós teremos o 64º projeto missionário, que é o programa que a Juvep tem de plantar igrejas nas cidades sertanejas. Mas vamos conversar agora olhando para esse roteiro. Então, nós trabalhamos com 3 modelos. O curtíssimo prazo, que
é o projeto missionário de férias, que varia de 21 a 24 dias. Todavia, é apenas o pontapé inicial para que o missionário que vai tomar conta daquele trabalho possa, então, começar dessa forma e, por pelo menos mais 5 anos da presença do casal de missionários ali, ele consolidar esse trabalho. O projeto de curto prazo é o projeto Radical Sertão, já falei, 18 meses, e o modelo clássico de médio e longo prazo, que são os missionários de campo, dedicando-se por pelo menos 3 anos. O projeto missionário de férias focaliza os municípios com menor presença de crentes. Esse é o principal critério. Na década de 80, nós plantamos igrejas nos municípios onde não havia uma igreja sequer. Nos anos 90, os municípios alvo eram aqueles com até 1% de crentes. Na década passada, com um percentual de até 3%, e nessa década, com um percentual de até 5%. Aí você pergunta, por quê? Porque a cada 10 anos nós analisamos o censo do IBGE e, a partir daqueles dados, nós aprofundamos a análise dos municípios sertanejos, fazemos uma amostragem, pegamos uma certa quantidade e, então, a partir dali, nós percebemos qual foi o avanço do Evangelho naqueles últimos 10 anos e aplicamos, então, um novo patamar. Por exemplo, enquanto que nos anos 90, nós tínhamos 336 municípios sertanejos com menos de 1%, nós entramos nesse milênio, anos 2000, o censo indicou que esse número havia caído para apenas 37 municípios. Todavia, o IBGE apontava 346 municípios com menos de 3%. Por isso, na década passada, o nosso alvo eram os municípios com até 3% de crentes. E quando nós vamos plantar igreja, irmãos, o trabalho básico, primário, que antecede a todo e qualquer outro esforço, é o trabalho de pesquisa. Nós fazemos uma atualização decenal a partir, como eu já falei, da análise do censo do IBGE, e a partir daqueles dados fazemos um mapeamento geográfico, as pesquisas em loco e, então, um mapeamento mais profundo dos municípios específicos de acordo com o objetivo daquele decênio. Por exemplo, esse decênio, o nosso objetivo é plantar igreja nos municípios com até 5%. E quando nós fizemos esse estudo, o ano passado, por exemplo, eu descobri isso aqui, olha, irmãos. Aqui no Piauí, dizem que o mapa do Piauí parece com uma bota. Se você tiver uma boa imaginação, você vai enxergar essa bota, e em enxergando, você vai perceber aqui no tornozelo, é a maior concentração de municípios menos evangelizados do Brasil. São 19 municípios vizinhos e todos eles com menos de 5% de crentes. Já plantamos igrejas em 3 desses municípios e em janeiro próximo iremos aqui, nesse município maior, que é São Miguel do Tapuio, para plantar uma igreja nesse município. Quando, então, bem antecipadamente, 1 ano e meio, 2 anos, nós, então, começamos a trabalhar para a mobilização de parceiros para plantar igreja naquele determinado período. Então, nós nos mobilizamos para levantar igrejas parceiras, que vai, então, procurar um casal de missionários para o devido trabalho. Vamos à procura de voluntários, mobilização também de intercessores e a equipe de liderança para o projeto missionário de 21 dias e a equipe de apoio. A equipe de liderança é gente da missão, que tem dedicação integral. E a equipe de apoio, muitos voluntários de diversas partes do Brasil que se comprometem conosco. E a cidade a ser alcançada é definida em um diálogo, JUVEP e a igreja parceira. Temos feito também parcerias conjuntas denominacionais, mas eu confesso que tem sido as melhores experiências, tem sido parceria com igrejas locais. E depois, então,
de todo um trabalho de definição, de levantamento da igreja parceira, e os ajustes e o diálogo, que às vezes demora meses, às vezes mais do que isso, então chega o tempo de nós realizarmos o projeto missionário de 21 dias. Então, a primeira dos 21 dias, dos dias úteis, nós gastamos 20% do tempo útil de trabalho no treinamento. Então, para nós é muito importante a capacitação daquele que vai levar a mensagem da palavra de Deus. Nós primamos e sempre enfatizamos que quem quer ser missionário deve procurar a melhor capacitação que lhe for possível. Certa vez eu ouvi de Ronaldo, ele falando que a doutora Francis Popovic tinha uma frase que dizia: o Espírito Santo usa tudo quanto nós aprendemos. Nós precisamos aprender muita coisa da palavra e muitas ferramentas da missiologia para termos um bom trabalho no campo missionário. E mesmo se vamos realizar um trabalho de curto prazo, nós precisamos primar para dar a melhor capacitação que seja necessária para aquele trabalho missionário que vai ser realizado. E no nosso curso de capacitação, que dura em média 4 dias, nós temos oração e batalha espiritual. Eu só quero dar aqui, fazer um comentário: batalha espiritual dentro de uma perspectiva bem bíblica, e não pragmática, como muitas vezes nós vemos pelo Brasil afora. Estratégias de evangelização pessoal no contexto sertanejo, plano de salvação. Projeto missionário, a gente tem cerca de 90 a 130 voluntários de diversas partes do Brasil, de diversas denominações. Então, a gente tem, na verdade, um grupo que é uma amostragem da igreja brasileira. E nessa amostragem, ao longo dos anos, a gente tem percebido o seguinte, irmãos: a igreja brasileira tem desaprendido a evangelizar. Eu fico perguntando como é que a gente está crescendo, como crescemos tanto ao longo da década de 80, de 90, e durante a década passada, se temos desaprendido a evangelizar. E há 2 anos atrás, uma irmã de 9 anos, fazendo parte até da liderança de uma igreja, ao final do projeto, eu estava conversando com ela, ela disse: olha, irmão, há 9 anos eu sou crente, nunca nem ouvi falar em plano de salvação, não sabia que existia isso. A gente precisa, irmãos, motivar a igreja evangélica brasileira a voltar a falar nas coisas que são elementares, nas coisas, nos fundamentos da fé e da prática de vida cristã. Nós damos, e aí então o Cesário, que é a enciclopédia do sertão, enciclopédia ambulante do sertão, é o Cesário. Ele dá estratégias, abordagem antropológica da história, da cultura e dos fenômenos religiosos do sertão. E é muito interessante como muitos ficam assim boquiabertos ao verem a riqueza e tantas coisas interessantes que fazem parte da história e cultura dos fenômenos religiosos do sertão. Depois damos as diretrizes para um convívio saudável em equipe, as orientações metodológicas e operacionais de como o trabalho se dará, e tudo isso, também um preparo espiritual, e damos muita ênfase nas virtudes cristãs. Termos um coração humilde, um coração de servo, um coração ensinável, para que naqueles 21 dias a gente possa caminhar muito bem com todos. E quando nós começamos ao trabalho de evangelização, visando aquele momento inicial de um trabalho de impacto, junto com um casal de missionários que já fixou residência naquela cidade, então as nossas estratégias são delineadas a partir desses pontos. Primeiro, nós temos esta ação intencional de preservarmos o foco, as cidades menos evangelizadas dos sertões. E todo o trabalho tem um planejamento pré-definido, porém com flexibilidade. Temos também uma intercessão intensa, mobilizamos intercessores externos nas igrejas dos voluntários,
igrejas amigas e também um trabalho interno intenso que envolve toda a equipe na intercessão. E a nossa evangelização é uma evangelização abundante. Alcançamos todas as faixas etárias, todas as classes sociais e todos os grupos religiosos locais são evangelizados. Inclusive o padre, o coroinha. E algumas vezes é uma experiência muito interessante chegar na casa do padre para falar do evangelho. É uma evangelização extremamente relacional, porque o povo sertanejo é um povo relacional. Anos atrás, nós evangelizávamos e fazíamos uma visita em cada casa, e assim a gente avançava muito. Até que, eu acho que foi em 2004, veio aquele insight e percebemos que deveríamos explorar essa realidade cultural do ser relacional do sertanejo. Irmãos, os resultados se tornaram muito melhores e mais consistentes. Cada casa que demonstra abertura e interesse ao Evangelho, nós visitamos 4 vezes. A primeira visita é o plano de salvação. E as 3 visitas são 3 estudos dentro da nossa revista de pré-discipulado. E a gente tem percebido que o resultado é muito melhor quando nós aprofundamos o relacionamento. Evidentemente que às vezes parte da cidade não é evangelizada, mas o fruto dessa evangelização em um ritmo menor, por optar, aprofundar-se nos relacionamentos, tem gerado um fruto muito mais consistente nas igrejas que são plantadas. E essas igrejas então fazem depois o trabalho que nós não conseguimos fazer. E é uma evangelização cristocêntrica. Nós temos folhetos e um material de pré-discipulado preparado exclusivamente para a evangelização dos sertões. E usamos também esportes e Firme Jesus como ferramentas promotoras da evangelização. Nós damos uma atenção especial às crianças. Temos a EBF de 5 dias e, além disso, começamos agora em julho passado a experiência de termos duplas de evangelização específicas para evangelizar crianças. Toda a evangelização no projeto missionário se dá em duplas. E essas duplas vão evangelizando de casa em casa. Nós dividimos a cidade em áreas, e em cada área fica uma equipe. Cada equipe tem um líder, e esse líder acompanhará e dará as diretrizes da sua equipe e estará aferindo o trabalho. Porque, irmãos, nos projetos missionários de férias, nós trabalhamos para termos o menor número possível de decisões. Sabe por quê? Todo mundo que vem ao projeto missionário vem com o coração ardendo de desejo de ganhar muitas almas para Jesus. E o sertanejo, culturalmente, se você perguntar a ele, você prega o evangelho e no final você faz o apelo. Você quer entregar a sua vida a Jesus? 99% dos sertanejos vão responder o quê? Sim, eu quero. Como certa vez um velho sertanejo crente me falou, todo sertanejo quer Jesus, nenhum sertanejo vai rejeitar. Só que o sertanejo quer Jesus ao modo dele. E ele pode ter entendido a mensagem do Evangelho, mas naquele momento em que você faz o apelo, ele estará respondendo outra coisa e não dando a resposta à sua pergunta, ao seu apelo. Então nós trabalhamos muito. Quando há uma decisão, o líder de equipe no outro dia tem que visitar aquele decidido para aferir se aquela decisão parece ser sincera ou não. Então, com estes cuidados e critérios, a gente diminui muito o número possível de fichas marcadas de pessoas decididas. É muito fácil, irmãos, nós terminarmos um projeto missionário com 500 decisões, com 800 decisões. Mas isso não é real e vai dar trabalho desnecessário ao casal de obreiros.
cultos ao ar livre nas praças, nas casas, com louvor e pregação contextualizados, com testemunhos pessoais, e também com apresentações de encenações bíblicas e pantomimas. O sertanejo gosta muito de teatro, de pantomima. E a gente aproveita esta ferramenta que tem sido útil. Agora, irmãos, para termos um bom trabalho de campo, a equipe de voluntários precisa ser bem pastoreada, ser bem cuidada. E nós da liderança, nós nos ocupamos mais no cuidado da equipe de voluntários, que sairá às ruas, do que na evangelização de campo propriamente dita. Nós trabalhamos no planejamento, nas estratégias, na supervisão do trabalho e cuidando e no fortalecimento contínuo da equipe. Por isso, todas as manhãs nós temos reuniões inspirativas, de exposição bíblica, de oração, intercessão, testemunho, para todo dia estar dando novo gás, novo ânimo à equipe de voluntários. Agora, a continuidade daquele trabalho, daquela igreja que nasce em 21 dias, ela fica por conta da igreja parceira. E o casal de missionários não é de Juvep, é da igreja parceira. Às vezes nós precisamos também buscarmos um casal de missionários porque a igreja não encontra. Por isso é que a Juvep nós não temos um grande número de missionários de campo nos sertões, porque nós trabalhamos para que as igrejas tenham os seus missionários no campo. E não é necessário, nós não exigimos que eles fiquem vinculados à Juvep. Nós nos dispomos a ajudar no pastoreio se a igreja considera que necessita desse apoio. Senão, nós não nos envolvemos. Todavia, aqueles laços fraternos, fortes e próximos, unem-nos por muitos anos. Em um projeto missionário de férias, uma experiência missionária de curto prazo, tem sido uma plataforma intencional para promover novas vocações missionárias. E temos visto isso com muita alegria. Gente que vem para os projetos missionários e Deus então confirma, ou Deus fala ali pela primeira vez que quer que a sua dedicação dali por diante seja para missões. E quais são os resultados de um trabalho desse? Irmãos, um dos principais para mim é que um projeto missionário, pela sua dinâmica, na verdade um projeto missionário de férias, se constitui no maior evento social daquele município naquele ano. E logo na noite de abertura, a gente, lá na praça pública, os 2 cultos com mais gente é o primeiro, por causa da curiosidade, todo mundo quer saber que nós somos, e o último, para se despedir da gente. Então, no primeiro, no final do culto, a gente faz a apresentação da equipe, diz, olha, vocês têm que vibrar. Então, a gente chama por estado, né? A representação por estado e por país também, quando tem gente de outras nações. E a gente faz isso intencionalmente para provocar curiosidade e desejo das pessoas de receber-nos. Então a gente começa, Estado do Espírito Santo, aí vem, o pessoal está lá, né? Está lá no meio do povo, eu estou aqui sozinho, ou Cesário, outra pessoa, vai chamando. E a gente chama dos estados com menores representações até os estados com maior representação, para dar aquele clima, né, irmãos? E essa semana, esse projeto foi muito interessante. A gente tinha um irmão de República Dominicana, Estados Unidos, Alemanha, e uma irmã da Indonésia conosco, que é nossa aluna no Centro de Preparo Missionário. E cada uma depois deu uma saudação ao povo de Campo Largo do Piauí na sua língua. Campo Largo do Piauí nunca na sua história recebeu alguém da Indonésia. Um alemão ou alguém da República Dominicana, irmão, não sei quando. Então, foi um momento histórico. E foi muito interessante. Dessa vez a gente fez a abertura do Festival de Quadrilhas Juninas de Campo Largo do Piauí. Porque no dia da abertura ia ver essa quadrilha. E todo o povo da cidade, do município, estaria lá. A gente falou com a primeira dama, olha, a gente gostaria de fazer a abertura. A gente vai cantar um hino, dar um testemunho, uma palavra bíblica e orar pela cidade. E foi uma bênção, irmãos. Eu fiquei ali sentado entre as autoridades, comendo caldinho de carne, caldinho de galinha, né, irmãos? Então, né, uma bênção.
E das grandes contribuições para a igreja no sertão, de um projeto missionário que estabelece o novo paradigma do que é um crente. O estereótipo que em 99% do sertão tem de um crente é um estereótipo que foi marcado por igrejas que fizeram um bom trabalho, têm feito um bom trabalho, mas que infelizmente desenham para o imaginário coletivo sertanejo a figura extremamente legalista. O crente é aquela pessoa circunspecta, que tem pouca alegria. O jovem não pode jogar bola, não pode torcer pelo Brasil na Copa. Irmãos, digamos assim, é uma roupagem muito justa. E um projeto missionário, com aquela alegria, a gente diz, olha, você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Até a gato e cachorro que for passando pela rua, você cumprimenta. E isso vai quebrando, irmãos, estereótipos, paradigmas. E de forma que, e tudo isso, toda essa simpatia, toda essa coisa que, na verdade, assim, cativa o coração da cidade, é capitalizado para o casal de missionários. É capitalizado para eles. Todos os relacionamentos com as autoridades, com as pessoas chaves da sociedade, tudo isso é capitalizado para o casal de obreiros. Então, esse novo paradigma do que é um crente é uma das principais contribuições. Novos crentes, né? A evangelização, nova igreja, novos missionários, porque muitos dos projetistas, eles dedicam-se depois, muitos não, alguns deles, dedicam-se depois para missões. E nós hoje temos trabalhado na evangelização dos sertões numa perspectiva transcultural, acreditando que daquela nova igreja, Deus vai chamar e levantar missionários para o mundo, para as nações. Irmãos, orem, porque a igreja sertaneja tem uma contribuição significativa a dar na evangelização dos povos minoritários e das nações do mundo. Há 3 meses atrás, uma sertaneja cearense, que passou pelo Radical Sertão, pelo projeto missionário, pelo CPM, viajou e está agora na Índia, sendo missionária, uma sertaneja arretada, sendo missionária lá na Índia. E nós esperamos em Deus que muitos sertanejos sejam levantados por Deus para missões. Visão missionária ampliada e fortalecida, e o Senhor Jesus glorificado. E, apenas para mencionar, nós, ao conversarmos com o pastor da igreja parceira, nós dizemos, olha, esse obreiro que vai tomar conta dessa igreja precisa ter um perfil. Ele precisa ser alguém com integridade de caráter, que tenha suas práticas devocionais bem aplicadas, que seja amante e conhecedor da palavra, bom doutrinador e bom discipulador, de coração humilde, coração de servo, coração ensinável, alguém que tenha saúde emocional, relacional e conjugal, alguém com sensibilidade e sabedoria cultural, sobretudo se vier de outras regiões, ou até mesmo de capitais nordestinas. Alguém que ame a Deus e ame pessoas, que ande na verdade e contente, que tenha já descoberto e aplicado à sua vida a bênção do contentamento cristão, que busque ser cheio do Espírito e que tenha um compromisso inegociável com a glória de Deus. Agora, irmãos, o Cesário vai falar agora na última etapa, dar um fechamento, porque ele foi o plantador de igreja quando em 2004 a Juvep fez um projeto missionário na cidade em que ele, por 7 anos, consolidou aquela igreja. Queridos, graça e paz. Apenas ressaltando quanto à necessidade da contextualização que Sérgio assim colocou. E na capacitação, por exemplo, na compreensão cultural, é necessário saber e perceber que somos de um modelo matriarcal de família. O que é que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver com o aspecto religioso.
No sertão, a figura de mãe ela é simplesmente idolatrada de qualquer pessoa. Portanto, isso é transferido na devoção religiosa a Maria. Por desconhecimento desse aspecto, e aí quando vamos argumentar sobre a questão da idolatria, ferimos quem não deveríamos ferir. Porque nessa sociedade você não pode falar mal de mãe. O sertanejo, a devoção para Maria é muito mais cultural do que religiosa. Portanto, Maria passa a ser a mãe de todos. E a mãe de todos simplesmente é santa. A minha, a sua, todo mundo, né? Fala mal da mãe de alguém, você vai ver que ele vai esquecer algumas coisas da fé cristã e ele vai lembrar que não é bem assim. Bem, também temos a questão histórica e temos a questão religiosa. Um outro ponto da questão religiosa, queridos, ou dos fenômenos, por exemplo, a base de fé do sertão ela é animista, completamente animista. E há um equívoco da nossa parte, que nós somos de uma fé reformada e pensamos de ir para o sertão levar uma mensagem reformada. É aquilo que você falou. Todo mundo vai aceitar Cristo, porque na cosmovisão deles, eles aceitam qualquer um, como é que vai rejeitar Jesus? Então, não é compreensível o que nós estamos discutindo, que é a fé em Cristo. Porque eles exercem fé em tudo que vocês imaginam. Eu sempre digo assim, olha, no sertão sobra fé. Falta fé no Sudeste, falta fé na Europa, falta fé na América, lá está sobrando. Porque ou você se agarra em alguma coisa ou você não sobrevive por uma questão histórica. Bem, a minha parte, irmãos, com relação à formação da igreja, para dar continuidade. Em primeiro lugar, é o discipulado informal. A igreja ela precisa de um referencial. E o único referencial da cidade será você. É o referencial de pai, é o referencial de marido, e a sua vida tem que ser exposta. Então, é uma questão, por exemplo, numa comunidade não há o sistema ou a ideia da privacidade. Eles invadem a sua casa, eles vão, por exemplo, no sertão, se dá bom dia na cozinha. E você tem que manter a sua porta aberta o dia todo. Então, a sua vida ela é aberta. Se nós não entendermos isso e nos fecharmos, a comunidade, do mesmo modo, vai ser fechada para você. E nós queremos levar algo que eles desconhecem. Tudo, na verdade, se participa, se é em comum, né? Eu me lembro que no período da Semana Santa, que é onde todo mundo se sente, não pode beber, etc, etc, todo mundo troca comida e dá comida. E eu comecei a receber comida, depois chegou um irmão, pastor, você tem que retribuir, isso aí então faz alguma coisa, e eu dou o quê? Qualquer coisa. Alguém chega e vai trocando alimentos, e você tem que repor do mesmo modo. Portanto, esse discipulado informal, irmãos, na verdade, é a igreja que nasceu precisando desse referencial. Então, eles vão te observar o dia todo. E, na verdade, é uma cultura muito mais da observação do que da reflexão. Aprende-se vendo, aprende-se fazendo. Historicamente, você não tem um estímulo à educação formal. Então, portanto, a igreja também ela vai se refugiar na sua casa. Eles não sabem viver sem comunidade, e a igreja precisa ser essa comunidade. Portanto, você tem que abrir a porta para nascer essa comunidade. Será uma igreja que tem o mesmo estilo. Tem que aprender, isso era frequente, comer juntos, porque eles comem juntos, e é interessante que uma data comemorativa era uma razão pela grande festa. E eles criavam uma razão para ter festa mesmo sem ter data. Eles gostam demais de festa. Portanto, isso é de forma intensiva. Também, claro, tem um discipulado formal. E me lembro uma frase do doutor Abar, disse, olha, quando você chegar no campo, a primeira coisa que você tem que lembrar é preparar o dia da sua saída. Então, quem você vai deixar? E eu guardei muito isso na minha mente para identificar. E nem sempre
você olha para alguém, você acha que esse alguém vai ter o perfil e não é. E Deus vai levantar alguém que você nem gostaria que fosse. Mas começa a perceber as características, especialmente do caráter cristão, um coração para servir, a submissão ao Senhor. E não é aquele líder que fala melhor na comunidade, mas é aquele que de fato tem a maior responsabilidade com o Senhor e com a sua palavra. Então, esses são aspectos dessa consideração, irmãos. A continuidade da evangelização. E essa dinâmica precisa continuar, porque agora com eles, fazendo sempre com eles, para que o que foi iniciado, um projeto de impacto, né? Cada projeto desse, irmãos, em janeiro é 100, 120 pessoas. É um impacto muito grande em uma comunidade. De julho é menor, vai de 80 a 90 pessoas. Nessa evangelização abundante e intencional, irmãos, coitado do missionário sozinho, agora ele vai ter que olhar para todo mundo, atender tantas necessidades e pessoas solicitando tantas coisas. Você não pode fazer sozinho. A igreja, sim, precisa acompanhar e eles vão aprender com você, queridos, também nessa continuidade da evangelização. Na formação formal, irmãos, deles, temos que lembrar que Deus também vai levantar dali, como o Sérgio falou, pessoas para outros lugares. E arrancar deles qualquer sentimento de dependência, ou nós somos sertanejos, nós não temos nenhuma capacidade. Se valoriza muito de fora. E você tem que mudar isso na mentalidade, que Deus vai chamar aqueles que não parecem ter dignidade alguma para o serviço cristão. E temos visto, irmãos, Deus levantar pessoas comprometidas, não apenas com a evangelização do sertão, mas do mundo. Isso é muito importante e dá para eles a visão de mundo. Todo o ensino que essa igreja precisa desenvolver, essa visão muito clara, e algumas pessoas você vai mandar para o seminário, nós mandamos algumas, outras entendendo uma vocação já transcultural, porque isso foi colocado. Eu me lembro que quando eu estava para sair de lá, eu espero um dia voltar a essa igreja e perguntar, cadê os crianças? Estão todo mundo no campo. Interessante, irmãos, depois de algum tempo, hoje toda a liderança é de lá, né? Nasceram mais 3 igrejas após a cidade, todas elas com lideranças sertanejas. É uma igreja que não foi mais necessário enviar mais ninguém para auxiliar. Eles se tornaram autogovernados e autoproclamadores. E fazem muito bem. E tornou-se uma referência naquela região, irmãos. Bom, um desafio muito grande, irmãos, no contexto da formação dessa igreja, é a formação da cidadania. Irmãos, a história, e isso é colocado no treinamento, a dimensão histórica, ou como foi o desenvolvimento do sertão. Historicamente, de forma resumida, essa herança do Brasil colônia ainda é preservado. As mesmas famílias são dominadoras latifundiárias por 100, 150, 200 anos. Portanto, plantar igreja no sertão não é simplesmente constituir uma comunidade cristã, bíblica, mas é enfrentar todo um estado tirano, perverso, aonde se faz política das piores formas possíveis. Como enfrentar isso? A primeira consciência, num estado desse, que não há direitos, quando eu participei, eu acompanhei a primeira eleição municipal, que era uma guerra, e era uma compra de votos aberta, e era uma disputa casa por casa. Os irmãos terem uma ideia, cada casa que é comprada, ou uma certa vila, se coloca alguém para vigiar, para que o adversário não venha oferecer mais dinheiro. Como uma sociedade muito pobre, e aí eles vão ganhar algum dinheiro na eleição, e você tem que ensinar para eles que essa prática não é mais compatível. Irmãos, foi um ensino libertador.
A igreja, ela passa a ser um outro referencial contra a corrupção, de buscar o bem comum na região no Brasil mais tirano. Por exemplo, irmãos, só para vocês lembrarem que a questão não é só sertão. O presidente do Congresso Nacional, por tantos anos, foi quem? Sarney. Quem é o presidente hoje do Senado e do Congresso? Um outro sertanejo, Renan. São famílias que dominam suas regiões por séculos. Enfrentar essa realidade lá na fonte é uma outra história, onde não há liberdade de imprensa, onde não tem quem você vai buscar ou reivindicar direitos. A igreja, ela começa a nascer para formar uma nova cidadania, uma nova geração com essa nova consciência. Porque não existe, e olha, eu vou dizer uma coisa, não é o trabalho social que vai fazer essa mudança, absolutamente, não. É uma nova consciência cristã bíblica de enfrentamento a essa realidade. Queridos, eu tenho acompanhado várias lideranças no sertão. E é terrível quando você vê uma liderança de uma igreja se vender ao poder político. É você anular todo um processo histórico de evangelização. Porque a igreja evangélica, ela passa a fazer parte de um poder que domina por 300 anos naquelas regiões. Esse é o principal enfrentamento para plantar igrejas, para promover uma mudança. E, irmãos, hoje eu posso dizer o quanto esses irmãos, eles são realizados e podem falar isso abertamente, que não vendem seus votos. Mas você não sabe o que significa isso, aonde você não tem comércio, onde você não tem indústria, onde não há geração de renda. Você não sabe o que é que dizer isso, aonde se sobrevive com Bolsa Família. Você precisa viver essa realidade para entender o que eles estão sentindo e dizer, não, eu vou votar de forma consciente, com meu dever diante de Deus e para o bem do próximo. Portanto, eu diria que no contexto sertanejo, aqueles que querem plantar igrejas, será um processo que não sabemos quando será concluído, mas é um processo, irmãos, que vai marcar para sempre aquela cidade, porque a igreja será um novo referencial histórico desconhecido. Basicamente, irmãos, eu sei que o tempo já se esgotou, eu queria apenas colocar esse ponto final com relação à formação, não apenas de uma liderança, mas de uma igreja com responsabilidade cidadã, mas com essa consciência. É triste, é lamentável. Minha esposa é assistente social, e ela trabalhou muito com programas sociais, e ensinar os direitos para essas pessoas, para tudo isso, todo direito de se considerar um favor do político, de algum grupo, é uma mudança de mentalidade. E, lamentavelmente, irmãos, esses currais ainda existem, porque o evangelho não chegou. Para mim, irmãos, se nós queremos uma mudança para o sertão nordestino, só deverá acontecer com plantação de igrejas bíblicas sérias, para gerar uma nova cidadania entre aquelas pessoas. Ok? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Em algum momento a liderança se sentiu ameaçada por alguma liderança política? Com certeza. Bom, eu posso ter que falar de mim, né? Na cidade onde eu trabalhei de forma específica, Cidade para o Sérgio, eles trabalham com artesanato. Eles fazem, por exemplo, as mulheres fazem a varanda de rede. E era um trabalho muito explorado. Para vocês terem uma ideia, uma varanda de rede, todo mundo sabe o que é a varanda? A rede. Isso é um trabalho artesanal, manual, que se leva 1 dia e meio. Elas ganhavam R$1 por varanda.
e enganadas, dizendo que ganhavam 3.500. Quando nós entramos para organizar uma associação, com 150 mulheres, veio as primeiras ameaças. Depois entramos na pré-escola, fizemos um trabalho porque o reforço escolar e pegando crianças, não mais crianças, 10, 12 anos que não sabiam ler. Passou-se a ser um referencial, porque tudo era gratuito, e a igreja passou a ser ameaça para o próprio Estado. Nós não tínhamos dependência política alguma, nem financeira com nenhum deles. Começamos a trabalhar na área de esportes, e simplesmente todas as portas foram fechadas para a igreja, porque eles estavam entendendo que eu estava fazendo tudo aquilo com objetivo político. E foi a diversidade mesmo. Até eles entenderem que não era o nosso objetivo. Você vai mexer com as esferas de poder. Irmão, só um detalhe importante. No sertão, o poder político está associado ao poder religioso. Essa é a nossa herança do Brasil e é muito forte. Segundo lugar, no sertão o Estado não é laico. Eu tive várias discussões com a Secretaria de Educação para mudar o plano de aulas dos alunos que eles eram catequizados nas escolas públicas. É uma coisa assim, mas continua acontecendo. E foram várias e várias disputas, assim, buscando conhecer os direitos de todos, porque nesse lugar não havia igreja. Por exemplo, acabava-se o curso do primeiro grau, aí você teria uma missa e alguém teria que ir para a igreja católica e receber o certificado. Eu disse, não, mas isso aí não tem nada a ver com a igreja. Não, mas é obrigado a receber na igreja, então vai ter que ter o culto. Então, se tem agora a missa, vai ter o culto. E todos os estágios de todas as programações, praticamente nós tínhamos que buscar esse espaço para eles reconhecerem o direito dos crentes naquela cidade, porque perseguição houve demais, muita. Não dá tempo de colocar aqui, mas com certeza essa reação ela é natural, ela vai acontecer. Obrigado. Gente, que bênção, não é? Graças a Deus. Aí quem esteve bem atento percebeu que os principais, os princípios mais essenciais para plantio de igrejas podem ser ou podiam ser bem observados na fala do Sérgio, do Cesário, e pensando aí sobre este movimento de plantio de igrejas, é um grande aprendizado para nós. Muito bem, fique de pé por um momento aí, dê uma esticada boa, tá bom? Aproveite que você está de pé, pegue comigo, por favor, abra comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo 1. Então nós vamos